Desde os tempos antigos, milhões já ouviram falar do sofrimento de Jesus na cruz, mas poucos conhecem a profundidade do que aconteceu antes daquele momento. Poucos entendem o mistério por trás de algo que a Bíblia menciona de forma simples, mas que carrega um peso espiritual gigantesco. Jesus chorou. O Filho de Deus, aquele que curou enfermos, expulsou demônios, ressuscitou mortos e caminhou sobre as águas, chorou. E a pergunta que se levanta é: por quê? O que levou o Salvador, o Rei da Glória, o próprio Príncipe da Vida, a derramar lágrimas sabendo que ele venceria tudo? O que aconteceu nos bastidores espirituais que levou Jesus ao ponto de suar gotas de sangue? Existe algo muito maior escondido nesse momento do que a maioria das pessoas imagina. E hoje, você vai entender uma verdade que pode transformar a maneira como você enxerga o amor de Deus pela humanidade e pela sua vida. A Escritura nos leva ao jardim do Getsemane, um lugar silencioso, envolto por oliveiras antigas, onde o peso do mundo repousou sobre os ombros do Messias. A Bíblia diz em Lucas 22, 44, e estando em agonia, orava mais intensamente, e o seu suor tornou-se como gotas de sangue, que caíam no chão. Jesus não chorou apenas por causa da dor física que enfrentaria na cruz. Ele chorou por causa da batalha espiritual que estava prestes a explodir sobre ele. Era algo profundo, invisível, gigantesco. Naquele momento, Jesus estava encarando a totalidade do pecado da humanidade. Ele estava prestes a carregar a culpa, a vergonha, a miséria, os traumas, os segredos, os medos e as trevas da alma humana, tudo de uma vez. O santo se tornaria pecado por nós, como está escrito em 2 Coríntios 5, 21. Aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós. Jesus chorou porque ele sabia que pela primeira e única vez sentiria a separação do Pai. Aquela comunhão perfeita, eterna, inquebrável, seria rompida por causa do amor dele por mim e por você. Ele estava prestes a experimentar uma escuridão espiritual que nenhum homem jamais enfrentou. E o Getsemane não foi apenas um momento emocional, foi uma guerra invisível, intensa, aterradora. As Escrituras revelam que Jesus disse: "A minha alma está profundamente triste até a morte." Mateus 26, 38. O Filho de Deus estava sendo esmagado por um peso que não era físico, mas eterno. Era a sombra da cruz tocando sua alma. Era o inferno se aproximando. Era a batalha entre a luz e as trevas, chegando ao momento decisivo. Enquanto os discípulos dormiam, o céu e o inferno estavam em confronto. Os evangelhos não descrevem detalhes desse combate, mas mostram que um anjo apareceu para fortalecer. No Lucas 22, 43. Isso significa que a pressão espiritual era tão brutal que até o próprio Jesus, em sua humanidade, precisou ser fortalecido. Ele não chorou por medo dos cravos. Ele chorou porque estava encarando o peso da condenação eterna que nós merecíamos. Cada lágrima dele carregava o seu nome, as suas dores, o seu passado, os seus pecados. Jesus viu aquilo que ninguém mais viu. Ele viu a distância que o pecado cria entre Deus e o homem. Ele viu o vazio, a desesperança, o abismo, e mesmo assim ele escolheu continuar. Mas há algo ainda mais profundo. Jesus chorou porque estava prestes a enfrentar a ira divina no lugar da humanidade. Isaías 53, 5 diz: "Mas ele foi ferido pelas nossas transgressões, moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos trouxe a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados." Ele assumiu nossa condenação antes mesmo de ser crucificado. No Getsemane, ele já estava sendo esmagado pelo peso do que viria. Suas lágrimas não eram sinal de fraqueza, eram sinal de amor. Amor tão profundo, tão intenso, tão absoluto, que o levou a enfrentar o inferno para nos resgatar. O Getsemane revela outra verdade poderosa. Jesus chorou porque sabia que muitos rejeitariam o sacrifício que ele faria. Ele chorou por Jerusalém, dizendo: "Quantas vezes quis reunir os teus filhos, como a galinha ajunta os seus pintinhos debaixo das asas, e tu não quiseste." Mateus 23, 37. Ele chorou por amor. Chorou pela dureza do coração humano. Chorou por aqueles que escolheriam viver longe da graça. Chorou sabendo que o maior ato de amor da história seria ignorado por muitos. E então, chegamos ao momento em que Jesus declara algo surpreendente em João 12, 27.
Agora a minha alma está perturbada. E que direi eu? Pai, salva-me desta hora. Mas por causa disto, vim a esta hora. Ele sabia que a cruz era o propósito final. Ele sabia que sem derramar seu sangue não haveria redenção. Ele sabia que sem o sacrifício, nenhum de nós teria acesso ao Pai. Jesus chorou porque estava prestes a pagar o preço mais alto já pago na eternidade. No Getsemane, ele enfrentou o inimigo no campo espiritual antes de enfrentá-lo no campo físico. Ali, ele venceu a batalha que permitiu a vitória da cruz. Ali, ele decidiu, uma vez por todas, que nada, nem dor, nem traição, nem humilhação, nem morte o impediria de amar você. Cada lágrima derramada no jardim foi uma declaração silenciosa. Eu não vou desistir de você. Quando ele caiu com o rosto no chão, orando, Pai, se possível, passa de mim este cálice. Contudo, não seja como eu quero, mas como tu queres. Mateus 26, 39. Ele estava dizendo, mesmo que custe tudo, eu vou até o fim. E aqui está a revelação. Jesus chorou para que você não precisasse chorar sozinho. Ele enfrentou a angústia para que você tivesse paz. Ele encarou a solidão para que você tivesse companhia. Ele mergulhou na escuridão para que você andasse na luz. Ele sentiu o abandono para que você fosse recebido como filho. Seu sofrimento abriu o caminho que nos leva ao Pai. Suas lágrimas lavaram o caminho que nos conduz à salvação. E o que isso significa para você hoje? Significa que Jesus entende a sua dor. Significa que quando você chora no seu quarto, Ele sabe como é. Significa que quando você enfrenta batalhas espirituais, Ele sabe exatamente o que está acontecendo. Hebreus 4:15 diz, não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Ele sabe o que é sofrer. Ele sabe o que é ter medo. Ele sabe o que é sentir o peso do mundo nas costas. E por isso, Ele pode te sustentar. Se Jesus chorou, é porque lágrimas não são sinal de fraqueza, são sinal de humanidade. E Ele derramou cada uma delas para lembrar você de que Ele está ao seu lado em cada dor, em cada luta, em cada noite escura da alma. Quando você olha para o Getsemane, você não vê apenas um Salvador, você vê alguém que entrou na batalha para garantir sua vitória. Você vê alguém que escolheu amar você mais do que a própria vida. E agora, depois de tudo isso, eu quero falar diretamente ao seu coração. Jesus chorou porque Ele te ama. Ele enfrentou o que nenhum homem poderia enfrentar para que você tivesse vida. E hoje, Ele te chama para perto. Ele te chama para deixar a dor nas mãos dele. Ele te chama para entregar o peso que você carrega. Ele te chama para recomeçar. Se você crê nessa verdade, escreva aqui nos comentários. Eu aceito o amor de Jesus. Se você precisa de oração, deixe seu pedido aqui, vamos orar juntos. E compartilhe este vídeo com alguém que precisa ouvir essa mensagem. E se você quiser descobrir mais revelações profundas da palavra, inscreva-se no canal agora. Jesus chorou, mas através dessas lágrimas, Ele abriu o caminho para a sua vitória.